Meu irmão, preste muita atenção. Enquanto a vida passa tranquilamente aqui embaixo, cada uma das nossas ações ganha forma e se apresenta agora mesmo no tribunal celestial. Elas estão lá, de pé, falando por nós. Você sabe exatamente que tipo de anjo está criando com as suas próprias mãos? Capítulo 14. Está escrito em Devarim 9:27: Não te voltes para a obstinação deste povo, nem para a sua maldade e a sua pecaminosidade. Isso é explicado no Zohar, na Parashat Kedushim 83b. Venha e veja. Quando um homem realiza uma mitzvah, ela ascende, apresenta-se diante de Akadosh Baruch Hu e proclama que fulano a criou. E Akadosh Baruch Hu a designa para permanecer diante dele, para que ele coloque os seus olhos sobre ela o dia inteiro e conceda bondade a essa pessoa por causa dela. Mas se a pessoa transgride a Torá, essa transgressão ascende diante de Akadosh Baruch Hu e declara que fulano a criou. E Akadosh Baruch Hu a designa para permanecer diante dele, para que ele coloque os seus olhos sobre ela e remova a pessoa do mundo. Este é o significado do versículo de Devarim 32:19. E Hashem viu e abominou, e ele viu, isso é, a transgressão de pé diante dele. Se a pessoa fez techuvá, está escrito a respeito dela no segundo livro de Shemuel 12:13. Hashem também removeu teu pecado. Tu não morrerás. Ou seja, ele remove a transgressão de diante dele, para que não olhe mais para ela. Esse é o significado do versículo. Não te voltes para a obstinação deste povo, nem para a sua maldade e a sua pecaminosidade. Às vezes, uma pessoa senta-se em casa em paz e tranquilidade, sentindo-se segura, feliz e despreocupada. Enquanto isso, ela está totalmente inconsciente do efeito que a sua transgressão está causando nas alturas.
a transgressão fica de pé nos céus, declarando: Eu sou o produto de Fulano, provocando contra ele um derramamento repentino de um julgamento amargo e de um decreto severo. Que os céus nos protejam. Eventualmente, a pessoa se arrepende de sua ação, mas então já é tarde demais, pois o decreto já foi emitido. Isso se aplica especialmente no que diz respeito aos crimes interpessoais, como roubo, fraude e similares, porque o anjo guardião da vítima protesta em nome dela no tribunal celestial. Venha e veja o que está escrito no Zoar 85a a respeito de quem retém o salário de um trabalhador e não o paga. A sua punição é particularmente severa, porque um trabalhador coloca a sua própria alma em seu trabalho e em seu ofício. Portanto, quando seu empregador retém seu salário, é como se estivesse mantendo cativa a alma do trabalhador, bem como as almas de toda a sua família. Cada respiração que sai da boca do trabalhador, enquanto ele se dedica ao seu ofício, pois é comum um trabalhador respirar pesadamente enquanto trabalha. Acende diante de Akadosh Baruch naquela mesma noite as almas do trabalhador e dos membros da sua família que dependem daquelas respirações ascendem diante de Akadosh Baruch. Hashem então vê que essas respirações não foram remuneradas pelos seus esforços. Como consequência, mesmo que muita bênção e sucesso tenham sido decretados para o empregador, tudo isso é tirado dele. Além disso, a sua própria alma não tem mais permissão para ascender às alturas a cada noite. Tudo porque ele reteve o salário do seu trabalhador. Esta iniquidade também faz com que a vida do empregador seja encurtada. Que o céu nos protejam. Por esse motivo, Rav
Amuna, o velho, tinha o costume de pagar os seus trabalhadores no exato momento em que terminavam as suas tarefas, dizendo-lhes: peguem de volta a sua alma que vocês depositaram comigo. Mesmo que o trabalhador lhe dissesse para deixar o pagamento sob a sua guarda, ele recusava, explicando que não é adequado depositar nem mesmo o corpo sob os seus cuidados, muito menos a própria alma. Ele dizia que esse depósito só deve ser deixado sob os cuidados de Akadosh Baruch Hu, como está escrito em Terrilim 31:6. Em tua mão entrego o meu espírito. Isso deve servir como um alerta severo para as pessoas. Se alguém ouve o seu trabalhador chorando pelos seus esforços, mesmo que não seja Yehudi, mesmo que não seja um judeu, e se o trabalhador vai atrás do seu empregador, buscando o salário de seu trabalho árduo, mas o empregador tapa os ouvidos, recusando-se a escutar e dizendo-lhe para voltar em outra hora. Não pode haver profanação maior do nome dos céus do que esta. A punição dele virá rapidamente e a sua propriedade será irremediavelmente perdida, mesmo que, no momento, ele desfrute de uma renda generosa, de prosperidade e de sucesso. Isso não permanecerá com ele. No fim das contas, ele indubitavelmente empobrecerá e ninguém terá pena dele. Muitas outras aflições também são provocadas por este pecado. Portanto, a pessoa deve ter o máximo de cuidado para não tropeçar no pecado de reter o salário de um trabalhador. Retornaremos agora ao assunto com o qual começamos. Sempre que uma pessoa cumpre uma mitzvah, um anjo é formado a partir dela, o qual implora continuamente em seu favor. Assim, os sábios ensinam no Midrash Rabbah, na Parashá Vaikra 32:6, que se uma pessoa fez uma mitzvah, se uma pessoa fez uma única mitzvah, é-lhe concedido um único anjo para protegê-la. E se ela fez duas mitzvot, são-lhe concedidos 2 anjos, pois está escrito em Terrilim 91:11:
pois ele designará os seus anjos em teu favor. A expressão é-lhe concedido indica que, a partir das mitzvot que a pessoa realizou, esses anjos são moldados para, para protegê-la de qualquer mal. Venha e veja um incidente que ilustra este princípio. Um certo homem piedoso vivia em uma pequena aldeia, onde não se encontrava nenhum livro, com exceção de um único volume do Tratado de Hagigá. Durante toda a sua vida, o homem piedoso mergulhou profundamente neste texto. Ele viveu até uma idade bem avançada. E logo antes de sua morte, o Tratado de Hagigá apareceu para ele na forma de uma mulher. Após o seu falecimento, esta mesma forma caminhou diante dele e o conduziu para o Gan Eden, o paraíso. O inverso também é verdadeiro. Que os céus nos protejam. Se uma pessoa comete uma única transgressão, um acusador é criado. Se ela comete duas transgressões, dois acusadores são criados. Então, a sua morte, após a sua morte, essas transgressões assumem a forma de uma mulher e o conduzem ao Gehinnom, purgatório. Assim, a Torá nos diz em Bereshit 39, versículo 8 a 10, que Yosef se recusou a ouvir a esposa de Potifar quando ela lhe pediu para se deitar com ela, a fim de estar com ela. Os sábios explicam no Tratado de Sotá 38b que a expressão se deitar com ela refere-se a este mundo, enquanto a expressão estar com ela refere-se ao Olam Abá, ao mundo vindouro. Eu li certa vez uma explicação sobre isso. Quando um homem comete adultério, um espírito maligno é criado na forma da mulher com a qual ele se desviou. Então, quando chega a sua hora de deixar este mundo, ela se enrola ao redor dele e o arrasta para baixo, rumo ao Gehinnom. Parece-me que foi a isso que os sábios aludiram no Tratado de Sanhedrin 100a, quando disseram que
No futuro, a Kadosh Baruch concederá a cada tzadik 310 mundos, como está escrito em Mishlei 8:21, para fazer com que aqueles que me amam herdem a verdadeira substância. A palavra hebraica para substância usada nesse versículo é Esh, Yesh, Yesh, cujo valor numérico é 310. Eu ouvi a seguinte explicação sobre essa passagem. Como já mencionamos, quando um homem faz uma única mitzvah, um único anjo é criado. Os sábios nos contam no Tratado de Rolim 91b que cada anjo possui a largura de 2.000 parsaot, uma antiga medida de distância, pois está escrito em Daniel 10:6, e o seu corpo era como o mar de Tarsis. De acordo com a tradição, este mar tinha uma largura de 2.000 passaot. Agora, no total, existem 613 preceitos da Torá e 7 decretos rabínicos de Rabanã, somando 620, que é o valor numérico da palavra hebraica Keter, que significa coroa. Portanto, quando o povo judeu guarda toda a Torá, incluindo as injunções rabínicas, ele adquire 620 anjos. Agora, neste mundo, o povo de Israel tem o status legal de uma almaná. Isso é, de uma viúva. Assim se lê o versículo em Eirá 1:1. Oh, como se assenta solitária! Oh, como se assenta solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como uma viúva. Esta palavra deriva de uma denominação de moeda chamada mané, equivalente a 100 zuz, que é o valor garantido a uma viúva em seu contrato de casamento quando ela se casa novamente. No futuro, no entanto, Israel
terá mais uma vez o status de uma noiva virgem, pois está escrito em Amós 5:2: Levanta-te, ó Virgem de Israel. A uma noiva virgem é garantida a quantia base de 200 us. Mas Israel receberá, além disso, um acréscimo de 1/3 calculado pelo valor externo, de modo que o acréscimo compreenda 1/3 do total. Os sábios nos dizem no Midrash Bereshit Rabá 68:12 que 3 anjos compreendem um mundo inteiro, visto que cada anjo possui a largura de 2000 parsaot, e o mundo tem apenas 6000 parsaot de diâmetro. Portanto, 600 anjos equivalem a 200 mundos. Os 20 anjos adicionais compreendem mais 6 mundos e 2/3. Se alguém acrescenta 1/3 pelo cálculo externo aos 200, o resultado chega a 300. Em seguida, se acrescentarmos 1/3 aos 6 mundos, o resultado chega a 9. Finalmente, se acrescentarmos 1/3 aos 2/3 restantes, formaremos um único mundo completo, alcançando o grande total de 310 mundos. Que seja a vontade de Hashem que mereçamos isso rapidamente em nossos dias. Amém.